Olá! O Excel, hoje em nosso curso, abordará o tema validação de dados em uma lista suspensa dentro da mesma planilha. Em outra aula, falaremos sobre a avaliação de dados em uma lista suspensa envolvendo duas planilhas dentro de uma mesma pasta. Bem, o tutorial do Excel nos ensina que essa validação de dados ela pode ser aplicável a dados constantes de células, né? E ele fala lá o seguinte, que use a validação de dados para controlar o tipo de dados que os usuários inserem em uma célula. É possível restringir a entrada de dados a um certo intervalo de datas, limitar opções usando uma lista ou garantir que apenas números inteiros sejam digitados, né? E outras opções. Bem, há diferentes técnicas de validação de dados disponíveis, né? Nós vamos aqui utilizar basicamente a nossa aula de hoje a que envolve, né, uma lista suspensa, perfeito? Aqui envolve uma lista suspensa. Então, nós vamos tratar de proteção de células, que é um recurso com o qual a gente pode bloquear ou ocultar certas células em uma planilha, de forma que elas não possam ser editadas ou substituídas. Inclusive, já dei uma aula aqui no nosso curso sobre isso. Perfeito? Então, vamos aqui a um exemplo prático, né, de como validar dados em uma lista suspensa dentro da mesma planilha. Em primeiro plano, vamos só revisar aqui algum conceito. Olha, tudo que está aqui é a pasta, né? E aqui embaixo nós temos a planilha. Eu tenho aqui uma planilha Excel e uma planilha Plane1, perfeito? Eu vou trabalhar só na planilha Excel. Se eu quiser validar da Plane1 tendo uma tabela na Excel, eu não vou poder. Eu teria que fazer de uma forma um pouco diferente do que eu vou fazer aqui. Perfeito? Então vamos lá. Supor o seguinte, que você está querendo fazer aqui uma pesquisa e você vai descobrir que nós temos os sexos masculino e feminino, né? Então você vai fazer uma pesquisa, né? Então você vai colocar, por exemplo, entrevistado. O entrevistado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você vai dizer, né, o sexo desse entrevistado, perfeito? Bem, esse sexo aqui, então, você não vai digitar masculino e feminino, você digita só M, F, 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 M, F. E assim sucessivamente, dependendo da quantidade, né, que você fez de entrevistas. Você pode ter 100 entrevistas, 1000, conforme sua pesquisa. Bem, aqui é até fácil, mas poderia ocorrer, por exemplo, que você aqui, inadvertidamente, a letra D fica perto da letra F, né? Então você digita um D aqui. Errou. Então você vai compilar esses dados, fazer o somatório, aí você descobre que tem 2 M's e 3 F's. E esquece, por exemplo, do D. Você fez o somatório só por M e por F. Então daria um erro. O que é que você pode fazer para isso? Esse exemplo aqui é dos mais fáceis, né? A gente poderia ter aqui uma tabela envolvendo, por exemplo, notas ruim, regular, bom, excelente, né? Onde se você fosse digitar essas palavras, seria mais fácil errar ainda do que somente uma letra aqui de masculino e feminino. Então você vai restringir isso aqui por meio de o que nós podemos chamar de validação de dados. Então você vai aqui em cima, nós temos aqui um menu geral, né, a guia, vai nessa guia aqui chamada de dados. Em dados você pega e faz o seguinte, vai em validação de dados que está aqui, perfeito? E escolhe, clica, dá certo, e escolhe validação de dados. E existem outras, circular dados inválidos e limpar círculo de validação. Então, validação de dados. E aqui vai aparecer outra caixa que você vai permitir qualquer valor. Não, aí você vai ver o que tem aqui nessa caixa e nós temos lista. Então, lista. Bem, quando você coloca lista, você tem que ir aqui embaixo em fonte da lista. Certo? Você marca aqui e vem aqui e seleciona. E ele aceitou isso aqui, dá um OK. Certo? Automaticamente o Excel apresenta essa setinha aqui para baixo. Olha. Então o que é que acontece? Você fez lá sua pesquisa de campo, né? Tem lá 200 dados de entrevistas. Perfeito? Então esses 200 dados de entrevista, você automaticamente vai aqui, né? Você tem aqui o entrevistado, aqui o certo? O entrevistado aqui estaria aqui e aqui seria o sexo. Perfeito? Entrevistado 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui no sexo, você vai aqui, olha, primeiro, lá ele marcou masculino. O segundo, aí aqui eu não tenho, olha. Aí o que é que eu faço? Eu vou aqui, Ctrl C, aí marco aqui, Ctrl V. Automaticamente ele já apresenta, só que aqui ele já apresentou com, né,
Aí você vai aqui mostrando maço feminino, esse daqui o último, esse daqui já seria feminino também, esse aqui seria masculino, tá certo, e esse aqui seria feminino, né? E depois você vai e faz um somatório aqui para você compilar os dados da sua pesquisa, perfeito? Como você observa, eu fiz aqui uma tabela masculino e feminino, com 2 linhas, né? E utilizei aqui para validar os dados, evitando digitação incorreta. Isso é muito empregado, né? Na estatística, na matemática em si, né? Coleta de dados, e também no nosso dia a dia nós podemos precisar disso. Grato pela atenção, continue a nos prestigiar, a mandar seus comentários, a se inscrever em nosso canal e avaliar nosso canal. Tchau!